A paz de Cristo para a sua vida. Aqui quem vos fala é o pastor José Gino, da Igreja Pentecostal dos Remidos, que fica localizada na Rua do Minério, em São José da Serra, município de Jaboticatubas. Estou passando para deixar uma palavra de Deus para a sua vida, para a tua reflexão. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 em diante. Nos diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, estarei dando 4 vezes, restituindo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Vamos falar a respeito de a história de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos ali, e não era uma pessoa bem querida naquela cidade, naquela região. Certamente as pessoas odiavam Zaqueu, porque os publicanos, eles eram mal queridos ali naquelas cidades, porque diz a história que muitas das vezes eles cobravam além daquilo que deviam cobrar. E Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Então não era uma pessoa bem querida ali. Zaqueu, ao saber que Jesus iria passar naquele lugar, a Bíblia fala que Zaqueu queria ver quem era Jesus. Certamente Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, mas Zaqueu sentia no seu coração vontade, de ver, pessoalmente a Jesus. E só que havia uma grande multidão entre Jesus e Zaqueu. E a Bíblia fala que ele não poderia vê-lo porque ele era de pequena estatura. Então, Zaqueu, ele correu na frente de Jesus, ele correu na frente da multidão, subiu em um sicômoro para ver Jesus. E isto chamou a atenção de Jesus. Zaqueu fez algo que despertou a atenção de Jesus. A Bíblia fala que Jesus chegou àquele lugar e, olhando para cima, ele dirige a palavra a Zaqueu, dizendo: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu desceu rapidamente ali e recebeu Jesus com alegria. Jesus foi para a casa de Zaqueu. E as pessoas ali então começaram a murmurar, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Mas a Bíblia fala que Zaqueu, por sua vez, levantou
e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. O que houve na vida de Zaqueu? Foi um quebrantamento. O que houve na vida de Zaqueu? Foi um arrependimento, dos seus atos, da sua má conduta ali diante da sociedade. Mas quando Jesus chegou ali, Zaqueu, ele recebe Jesus, e Zaqueu, ele toma uma atitude, de arrependimento. Olha que Zaqueu, quando soube que Jesus estava para vir naquela cidade, quando Zaqueu soube que Jesus iria passar ali naquela rua, Zaqueu teve a atitude de correr e procurar uma árvore para ele subir para ver Jesus. E Jesus, quando chega naquele lugar, ele chama Zaqueu. Zaqueu desce depressa, ele tem a atitude de descer rapidamente e receber com alegria a Jesus. A Bíblia nos fala que todos que vêm ao Senhor, de maneira alguma, será lançado fora. E Jesus, ele vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu, ele se arrepende ali da sua má conduta e ele se dispõe a restituir, as pessoas que ele tinha defraudado. Zaqueu se dispõe primeiramente a dividir os seus bens, com os pobres e restituir 4 vezes mais aqueles que ele tinha defraudado. As pessoas estavam ali questionando que Jesus tinha se hospedado na casa de um pecador. Mas aquele pecador, Zaqueu, ele se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos dos vossos maus caminhos, para que sejam perdoados os vossos pecados, vindo assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Zaqueu estava vivendo este tempo. Zaqueu se arrepende do seu mau caminho. Zaqueu se arrepende da sua má conduta. Zaqueu toma uma direção totalmente oposta da qual ele iria. Ele se converte ali ao Senhor Jesus, e enquanto o povo questionava Jesus, disse o seguinte: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E naquele dia, o desejo de Zaqueu era simplesmente ver Jesus. Mas o desejo de Jesus ia além do desejo de Zaqueu. O desejo de Jesus era salvar a Zaqueu, era libertar Zaqueu daquela vida errada que ele levava. Quando Jesus chega na vida de uma pessoa, irmãos, independente do que ela está vivendo, algo sobrenatural vai acontecer. E esse sobrenatural aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu, embora fosse rico, Zaqueu, embora fosse um homem de posses, ele estava perdido, ele estava afastado de Deus. Mas quando Jesus chegou, Zaqueu reconheceu seus erros, Zaqueu se arrependeu do seu mau caminho, ele se converteu verdadeiramente ao Senhor Jesus. Ali, Zaqueu foi salvo. Zaqueu estava perdido, mas foi achado. Zaqueu foi salvo ali, e certamente ele veio a viver uma outra história que o Senhor Jesus tinha para ele. Assim acontece também nos dias de hoje. Que você tenha uma atitude de despertar, os olhos de Jesus para você. Independente de onde você se encontra, quem é você, o que você fez, eu quero dizer que Jesus tem um plano de salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que você neste dia, que você nesta hora também possa descer de onde você se encontra e receber no seu lar, receber na sua vida, receber a Jesus com alegria, como Zaqueu recebeu. Amém? E Jesus mudou a história dele, e ele vai mudar também a sua história, ele vai abençoar a sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Inscreva no canal, divulgue essa mensagem com seus contatos, e que Deus te abençoe
Em nome de Jesus, e quem crê nisso diz amém.